Fala pessoal, aqui é o professor de Física Vinícius Kaizen e vamos para mais uma aula, isso mesmo. E o tema da nossa aula hoje é atrito, isso mesmo. Mas antes de a gente realmente começar a aula, eu vou mostrar uma simulação, beleza? Vamos aqui, ó. Aqui eu tenho uma simulação para facilitar a visualização do que realmente é o atrito e do que realmente é a força de atrito, beleza? Tranquilo? Aqui eu tenho, como vocês podem ver, duas caixas, cada uma com massa de 50 kg, e eu tenho um boneco aqui e eu posso brincar aqui. O que é que eu posso fazer aqui? Eu posso aplicar uma força. Veja aqui, ó, quando eu aplico uma força, estou aplicando a força de 220 newtons. O que é que acontece? As caixas elas não saem do lugar. Por quê? Por causa da existência do atrito. Isso mesmo. E veja também que além do atrito existe a força de atrito. Beleza? Tranquilo? Ó, agora entrou em movimento. A força resultante é diferente de zero. Beleza? A gente vai explicar tudo isso. Só estou mostrando aqui a princípio para você ver como as coisas funcionam. Beleza? Tranquilo? Aí, ó, força de atrito aqui apontando no sentido visando impedir o movimento. Vai chegar um momento que ele vai parar. Como vocês sabem que realmente acontece na vida real. Beleza? Tranquilo? Então, uma rápida demonstração aqui do que é o atrito, né? O atrito, ele surge desse contato entre superfícies sólidas. Beleza? Tranquilo? Mas vamos ver isso. Vamos voltar lá para o slide. Tá aqui o slide. Aula de atrito. Vem aqui comigo, beleza? Vamos ao conceito agora. A simulação foi só para a gente ter uma ideia geral do que a gente vai estudar hoje, beleza? Facilitar a visualização. Vamos ao conceito, vem aqui comigo. O que é atrito? Atrito, vem aqui comigo, é a resistência, isso mesmo, a resistência. É a resistência que se opõe à tendência de movimento relativo de dois corpos sólidos, beleza? Em contato. Tranquilo? Esse é o conceito de atrito. Guarda bem aí. É uma resistência, beleza? Que se opõe à tendência de movimento relativo de dois corpos sólidos em contato. Agora, força de atrito, beleza? São coisas diferentes, beleza? O atrito é uma coisa, força de atrito é outra. O que vem a ser a força de atrito? A força de atrito, presta atenção, é uma força não conservativa, isso mesmo, informação extremamente importante. E o que é uma força não conservativa? É uma força que dissipa energia, que não conserva energia, beleza? Tranquilo? Então a força de atrito é uma força não conservativa, cuja ação tende, vamos aqui, vem comigo, estamos continuando aqui, ó, cuja ação tende a impedir o movimento relativo entre duas superfícies que se encontram em contato. Beleza? Tranquilo? Então, a função da força de atrito é essa. Ela visa impedir o movimento relativo entre duas superfícies que se encontram em contato. Tranquilo? Vamos lá, seguimos. Agora vamos ver o que? Os tipos de força de atrito. Beleza? Tranquilo? Quais são os tipos de forças de atrito? Nós temos a força de atrito estático. Beleza? Tá aqui. E quando é que eu vou ter a força de atrito estático? Vem aqui comigo. A força de atrito estático, ela surge, é a força de atrito que atua, presta atenção, quando não há movimento entre as superfícies em contato. Beleza? Eu tenho duas superfícies sólidas em contato. Se não há movimento relativo entre essas duas superfícies, a força de atrito que atua, que existe nesse caso, será a força de atrito estático. Beleza? Tranquilo? Agora, cuidado, presta atenção. Não há uma fórmula pré-definida para se calcular a força de atrito estático. Beleza? Tranquilo? Porque o objeto ele não está em movimento. Então, lá do estudo das leis de Newton, a gente sabe o quê? Que se o corpo está em repouso, então a força resultante é igual a zero. Então, a força de atrito estático ela vai ser igual à força que eu estou aplicando momentaneamente no corpo ou objeto. Beleza? Tranquilo? Vamos voltar aqui para a simulação para ver, ó. Quando eu aplico aqui a força, ó,
veja que o objeto não está em movimento. Tranquilo? Eu vou aumentando a força e o objeto não está em movimento. Eu estou aplicando a força aqui, ó, de 207 newtons nesse momento. Qual é a minha força de atrito estático? É essa força de atrito aqui. E qual é a intensidade dela? Também 207 newtons. Agora, estou aplicando uma força de 150 newtons. Qual é a minha força de atrito estático? Qual é a intensidade dela? 154 newtons. Beleza? Tranquilo? Então, não há uma fórmula para se calcular a força de atrito estático. Ela, como resultado das leis de Newton, ela vai ser igual à força que eu estou aplicando. Beleza? Tranquilo? Guarda essa informação aí. Voltamos para o slide. Força de atrito estático máxima. Máxima. Preste atenção, é diferente. Eu tenho a força de atrito estático e tenho a força... Cadê? E tenho a força de atrito estático máxima. Presta atenção. Essa sim vai ter uma fórmula para calcular. Beleza? Tranquilo? Vem aqui comigo. Vamos à definição de força de atrito estático máxima. É a força de atrito que atua na iminência do movimento. Na iminência do movimento entre as superfícies em contato. É calculada com a expressão abaixo. Tá aqui a expressão, ó. Beleza? Essa força, ela é a força de atrito quando o corpo ou objeto está na iminência de entrar em movimento. E quando é que um corpo ou objeto está na iminência de entrar em movimento? É quando ele está quase entrando em movimento. Não falta praticamente nada para ele entrar em movimento. Eu costumo dizer que falta o quê? Falta um cabelo de sapo. Beleza? Falta um cabelo de sapo para ele entrar em movimento. Beleza? Tranquilo? E aí os alunos perguntam: professor, sapo não tem cabelo? Exatamente, não falta nada para ele entrar em movimento. Beleza, tranquilo? Falta nada, falta um cabelinho, um cabelo de sapo. Beleza, tranquilo? Está na iminência de entrar em movimento. E como é que eu vou calcular essa força? A força de atrito estático máxima, com essa fórmula aqui, FAT, que é a força de atrito, é igual a μe vezes N. Beleza, tranquilo? FAT é a força de atrito, μe é o coeficiente de atrito estático, tá aqui, ó. É o coeficiente de atrito estático. E N é a força normal. N é a força normal. Beleza, tranquilo? Seguimos. Vamos agora para a força de atrito dinâmico. Isso mesmo. Ou cinético, dependendo do material ou livro, né? Ou videoaula que você esteja utilizando. Tanto faz chamar de força de atrito dinâmico como força de atrito cinético. Tranquilo? E o que é a força de atrito dinâmico? É a força de atrito, vem aqui comigo, ó, é a força de atrito que atua, preste atenção nessa palavra, que atua quando há movimento entre as superfícies em contato. Presta atenção. Quando não há movimento entre as superfícies que estão em contato, eu tenho força de atrito estático. Se está na iminência de entrar em movimento, se falta um cabelinho de sapo para entrar em movimento, eu tenho a força de atrito estático máxima. Entrou em movimento, eu tenho o quê? Eu tenho a força de atrito dinâmico, isso mesmo, ou cinético. E como é que a gente pode calcular essa força? Daqui a expressão. Força de atrito dinâmico é igual a μ d vezes N. Beleza? Tranquilo? Essa é a fórmula, essa é a expressão que a gente vai utilizar para calcular a força de atrito dinâmico. Onde μ d, esse μ, pessoal, que aparece tanto na fórmula para calcular a força de atrito estático máxima, como aqui para calcular a força de atrito dinâmico, é uma letra grega. Beleza? Tranquilo? É o μ. Então, ó, μd vai ser o que? Vai ser o coeficiente de atrito dinâmico. E N, mais uma vez, vai ser a força normal. Beleza? Tranquilo? Basicamente, a parte teórica que eu quero trabalhar com vocês é essa aqui. É o que é mais importante, é o que você não pode ficar sem entender, sem aprender com relação a atrito. Agora vamos voltar aqui rapidão para a simulação. Eu quero mostrar como isso acontece mesmo, né?
Vamos simular aqui, ó. Mais uma vez eu tenho as duas caixas, cada uma com 50 kg. Eu vou aplicar uma força. Como eu já falei, eu estou aplicando uma força de 254 newtons. Nesse caso, as caixas não estão em movimento, então a força de atrito é a força de atrito estático. Agora, veja que eu vou aumentar a força mais um pouquinho. O que é que acontece? Entrou em movimento. Entrou em movimento. A força resultante, que está sendo representada ali pela soma das forças, deixou de ser zero. Beleza? Quando a força resultante deixou de ser zero, ele entrou em movimento. Tranquilo? Então, o que é que acontece? Quando eu estou aplicando uma força inicialmente, é a força de atrito estático. Presta atenção. Vai chegar um momento que eu atinjo a força de atrito estático máxima. Após isso, as caixas vão entrar em movimento. E eu vou ter a força de atrito dinâmico. Beleza? Tranquilo? Beleza? Tranquilo? Como é legal essas simulações, né? Essas simulações são essenciais para a gente visualizar melhor, né, a física, como a física funciona. Isso ajuda bastante. Vamos lá, mas vamos voltar para o nosso slide. Vamos agora para os exercícios, beleza? Tranquilo? Questões, questões e mais questões. Vamos lá, vamos responder algumas questões aqui agora para a gente realmente entender como isso é cobrado, né? Vamos lá, primeira questão. Vem aqui comigo. Para colocar um bloco de peso 100 newtons, beleza? Tranquilo? Na iminência, se ligue, na iminência de movimento sobre uma mesa horizontal, é necessário aplicar sobre ele uma força paralela à mesa de intensidade 20 newtons, beleza? Tranquilo? E a questão que é que a gente calcula o quê? Qual o coeficiente de atrito estático entre o bloco e a mesa? Isso mesmo, vem aqui comigo. Vamos começar fazendo um desenho aqui. Vamos dizer que isso aqui é a nossa mesa, beleza? Tranquilo? Aqui eu tenho um bloco. Opa, deixa eu fazer melhor aqui. Aqui eu tenho um bloco, tranquilo? E para colocar esse bloco na iminência de entrar em movimento, né, como a questão fala, é necessário aplicar uma força paralela à mesa. Então vamos aplicar uma força aqui, ó, paralela à mesa, força que eu vou chamar de força F, beleza? Chamar de força F aqui de 20 newtons. E aproveitando o desenho, a gente já pode fazer o nosso diagrama de forças, né? O bloco tem aqui a força peso, não é isso? Do bloco. Como tem contato entre o bloco e a mesa, eu vou ter também o que aqui? Para cima. Opa. Eu vou ter a força normal. Beleza? Tranquilo? Tem mais alguma força? Aqui nesse caso? Lógico que tem, né? Tem a força de atrito, não é isso? A questão não falou, não pediu para desprezar o atrito. Então eu tenho aqui a FAT, que é a força de atrito. Beleza? Tranquilo? Então essas são as forças que atuam no bloco. Agora vamos lá. O bloco, essa força F é necessária para o bloco estar na iminência de entrar em movimento. Se eu estou na iminência de entrar em movimento, eu posso concluir o quê? Eu estou em movimento? Não, eu estou na iminência de entrar em movimento. Eu estou quase entrando em movimento. Falta um cabelo de sapo para entrar em movimento, mas eu não estou em movimento. Beleza? Eu estou na iminência, mas não estou. Se eu não estou em movimento, eu estou em repouso. Se eu estou em repouso, de acordo com a primeira, respeitando a primeira lei de Newton, eu concluo que? Eu concluo que a força resultante é igual a zero. Beleza? Tranquilo? Como não há movimento na vertical aqui, a força resultante vai ser igual. A força resultante vai ser igual a zero, tanto na vertical como na horizontal. Beleza? Tranquilo? Mas vamos lá. Vamos aqui. Vamos deixar claro. Vamos na vertical. Na vertical, temos o que? A força resultante é igual a zero. Se a força resultante é igual a zero, eu vou botar aqui, ó. Vamos considerar
sentido para cima positivo, beleza? Aproveita e já bota aqui, vamos considerar também o sentido para a direita positivo. Então, quem vai ser positivo e quem vai ser negativo das forças que estão na vertical? Das forças que nesse caso estão na vertical. Quais são as forças que estão na vertical aqui? A normal e o peso. Como eu estou considerando que o sentido positivo é para cima, a minha força resultante, que é a soma das forças, é N menos P igual a 0. Beleza? Então, N é igual a P. Tranquilo? O P estava negativo, passa para lá positivo. Então, concluímos que a nossa força normal, nesse caso, é igual ao peso do bloco. Tranquilo? Agora vamos para a horizontal. Na horizontal. Veja que a gente aplica as leis de Newton aqui. Beleza? Tranquilo? Na horizontal. Eu tenho um movimento horizontal? Não, mais uma vez. Eu estou na iminência de entrar em movimento, mas não estou em movimento. Então, eu estou em repouso. Se estou em repouso, a minha força resultante, mais uma vez, é igual a 0. Beleza? E qual é a minha força resultante na horizontal? Quais são as forças que eu tenho na horizontal? A força F e a força de atrito. Beleza? Como eu estou considerando positivo para a direita, então F, a minha força resultante vai ser F menos FAT, que é a força de atrito, igual a 0. Beleza? Veja que eu gosto de fazer devagar, com calma, com o objetivo que todo mundo entenda. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Então, como o meu FAT está negativo aqui, ele vai para o outro lado, fica positivo, né? Então eu vou ter F igual a FAT. Beleza? Tranquilo? Se F é igual a FAT, eu posso dizer também que FAT, obviamente, é igual a F. Beleza? Tranquilo? E por que eu fiz isso? Porque vai ficar melhor, porque eu quero calcular o quê? Eu quero calcular o coeficiente de atrito estático. Então, já vou deixar a força de atrito do lado esquerdo. Como a gente já sabe da parte teórica, como é que eu calculo essa força de atrito aqui, que é a força de atrito estático máxima? FAT é igual a μe vezes a normal. Beleza? A gente viu isso na parte teórica. Igual a F. Agora vamos substituir os valores que a gente já tem, né? Eu sei que a normal ela é igual ao quê? A normal é igual ao peso, ó, daqui, ó. Beleza? A normal é igual ao peso. Então, meu μe vezes a normal é igual ao peso. O peso do bloco é quanto? A questão já deu o peso direto, né? Não deu nem massa, gravidade para calcular o peso depois, não. Facilitou muito, né? Já disse que o peso do bloco é 100 newtons, então vou botar aqui 100. Beleza? Já que a normal, nesse caso, é igual ao peso. E a força F vale quanto? A questão deu também 20. É igual a 20. Vamos puxar para cá. Então temos o que? Que o μe é igual a quanto? O 100 está multiplicando o mie, passa para lá, dividindo. Então fica 20 dividido por 100. Isso. Tranquilo? Eu tenho um zero aqui, tenho outro aqui, posso simplificar, né? Então o nosso μe, que é o coeficiente de atrito estático, é igual a quanto? 2 dividido por 10, 0,2. Beleza? Tranquilo? Olha que coisa mais linda. 0,2 é o nosso coeficiente de atrito estático. E tá aqui. Essa é a resposta da nossa primeira questão. Se ligue! O coeficiente de atrito, tanto estático como dinâmico, não possui unidade de medida. Beleza? Tranquilo? A resposta é só um número. μe igual a 0,2. Beleza? Tranquilo? Seguimos. Vamos para a segunda questão. Vem aqui comigo. Vamos ler aqui, ó. Na situação esquematizada na figura abaixo, eu tenho um desenho aqui abaixo, um trator arrasta um tronco cilíndrico de 4 vezes 10, deixa eu mudar a cor aqui,
de 4 vezes 10 ao cubo newtons. Beleza? Tranquilo? Esse é o de peso. É o peso do tronco cilíndrico. Tá aqui, ó, de peso. Sobre o solo plano e horizontal. Se, presta atenção, se a velocidade vetorial do tronco é constante, vou até destacar isso aqui, porque essa informação é extremamente importante. Beleza? Tranquilo? A velocidade vetorial do trator é constante. E a força de tração exercida sobre o tronco vale 2 vezes 10 ao cubo newtons. Esse é o valor da tração. Qual é o coeficiente de atrito dinâmico entre o tronco e o solo? Mais uma vez, a questão quer que a gente calcule o coeficiente de atrito. Mas, porém, todavia, contudo e entretanto, dessa vez não é o estático, é o dinâmico. Por quê? Porque há movimento. Tranquilo? Vem aqui, ó. Tá aqui o desenho. Mais uma vez. Eu tenho espaço aqui para resolver? Tenho. Então, vamos lá. Mas vamos fazer aqui, ó. Vamos representar. Dá para fazer aqui mesmo. Vamos fazer aqui nessa folha mesmo. Vou representar aqui o nosso tronco. Beleza? Ficou meio feio, mas faz de conta que é o nosso tronco aqui. Aí eu pergunto a vocês. Quais são as forças que atuam no tronco de madeira? Beleza? Eu tenho o que? Eu tenho o peso. Tranquilo? Aqui, vertical para baixo. Como há contato entre o tronco e o solo, eu tenho a normal. Nesse caso, vertical para cima. Eu vou ter o que? Eu tenho também a tração. Visto que o tronco de madeira está conectado ao trator por um cabo, beleza? Tranquilo? É um cabo, né? É. Então eu tenho uma tração aqui. Lembre-se, a tração sempre aponta no sentido de puxar o corpo ou objeto, beleza? Tranquilo? Tem mais alguma força que atua no tronco de madeira? Tem, né? A força de atrito. E como o movimento é para a direita, nesse caso, a nossa força de atrito vai apontar para onde? Vai apontar aqui, ó, no sentido contrário. Lembre-se, o objetivo da força de atrito é tentar impedir o movimento. Tranquilo? Então, esse é o nosso diagrama de forças para o tronco de madeira. Vamos lá. Mais uma vez, aplicar as leis de Newton. Tranquilo? Que isso aqui realmente é uma aplicação das leis de Newton. Vem aqui comigo. Na vertical, vamos por partes. Na vertical, eu tenho um movimento na vertical? Não, se eu não tenho movimento, então eu concluo que, respeitando a primeira lei de Newton, que a força resultante é igual a zero. Isso mesmo. Se a força resultante é igual a zero, e eu vou considerar positivo para cima e para a direita, então eu concluo mais uma vez o que? Que a minha força resultante é o que? N menos P igual a zero. E que N, mais uma vez, é igual ao peso. Beleza? Tranquilo? Suave, né? Tá suave. Vamos lá, vamos continuar aqui. Agora vamos para a horizontal. Vou fazer aqui. Na horizontal temos o que? Eu tenho um movimento na horizontal? Tenho. Olha, mudou a situação. Agora eu tenho um movimento na horizontal. Mas presta atenção. Esse movimento é um movimento acelerado? Não. Não é um movimento acelerado. Beleza, tranquilo? Não é um movimento acelerado. Presta atenção. Vem aqui comigo, ó. A questão diz o que? Se a velocidade vetorial do trator é constante, olha que coisa, que informação preciosa. Eu tenho um movimento na horizontal? Tenho. Mas é qualquer tipo de movimento? Não. É um movimento acelerado? Não.
Para concluir, que tipo de movimento é esse? Eu vou usar essa informação essencial aqui. A velocidade do vetorial do trator é constante. E se a velocidade vetorial do trator é constante, eu tenho o quê? Eu tenho o quê? Um movimento retilíneo uniforme. Isso mesmo, um MRU. Eu tenho um MRU. O tronco está se movimentando em MRU. Eu tenho um movimento retilíneo uniforme. E se eu tenho um MRU, de acordo com a primeira lei de Newton, eu concluo o quê? Eu concluo que o tronco, que a força resultante no tronco, na horizontal, é igual a zero. Beleza? É igual a zero. Primeira lei de Newton. Beleza? Tranquilo? Eu estou em movimento aqui, mas a força resultante continua sendo igual a zero, porque eu estou em movimento, mas eu estou em movimento retilíneo uniforme. O tronco está se movimentando com velocidade constante. Olha que coisa mais linda. Primeira lei de Newton. Se a força resultante é igual a zero, eu só tenho duas opções. Ou o corpo, o objeto está em MRU, se movimentando com velocidade constante, ou ele está em repouso. Beleza? Tranquilo? E o caminho inverso é válido também. Se eu tenho um corpo, um objeto, e ele está em repouso, eu concluo o quê? Que a força resultante é igual a zero. Se eu tenho um corpo ou objeto que está se movimentando com velocidade constante, eu sei que ele está em MRU. E se ele está em MRU, eu concluo o quê? Que a força resultante também é igual a zero. Primeira lei de Newton. Simples assim. Seguimos. Então, se a minha força resultante é igual a zero na horizontal, eu concluo que, e eu estou, mais uma vez, considerando o sentido positivo para a direita, então eu vou ter o quê? Que a tração menos a força de atrito, que eu estou chamando de FAT, é igual a zero. Isso mesmo. A tração é igual a FAT. A força de atrito estava negativo, foi para lá positivo. E para ficar melhor para a gente aqui, eu vou botar FAT igual a T, que é a tração. Por quê? Porque queremos calcular o coeficiente de atrito dinâmico. Como a gente sabe que há movimento relativo entre as superfícies, então a minha força de atrito aqui é a força de atrito dinâmico. Isso mesmo. Então FAT vai ser igual ao quê? A μd vezes n. Tranquilo? Que nem a gente viu lá na teoria. Igual a T, que é a tração. Agora eu vou substituir os valores conhecidos. μd, que é quem a gente quer calcular, vezes n. N é o que? N, a gente já verificou aqui que nesse caso, mais uma vez, N é igual a P, ou seja, a força normal é igual a força peso. E a nossa força peso aqui, o peso do tronco é quanto? Tá aqui, ó, 4 vezes 10 ao cubo newtons. Então, eu vou botar aqui, no lugar da força normal, 4 vezes 10 elevado ao cubo, igual a tração. A tração é quanto? A questão nos deu, né? Ó. A força de tração exercida sobre o tronco vale 2 vezes 10 ao cubo newtons. Então, vou substituir aqui. No lugar do T, vou botar 2 vezes 10 elevado ao cubo. Beleza? Tranquilo? Eu poderia aqui simplificar já direto e cortar esse 10 ao cubo. Porque eu tenho ambos os lados estão sendo multiplicados por 10 ao cubo. Então eu poderia cortar aqui, eu poderia simplificar. Mas eu tenho observado que muitos alunos, principalmente aqueles alunos que estão começando a estudar física, eles às vezes têm dificuldade de visualizar isso, né? Então vamos puxar para cá e vamos fazer devagar mesmo. Então eu tenho quanto aqui? μd. 4 vezes 10 ao cubo é o mesmo que 4.000. Beleza? Tranquilo? E 2 vezes 10 ao cubo é o mesmo que 2.000. Agora veja, eu tenho 3 zeros de um lado, 3 zeros do outro. Eu posso simplificar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Beleza? Simplifiquei. Se eu passasse 4.000 para o outro lado dividindo, simplificaria do mesmo jeito. Então, o nosso μd vai ser igual a 2 dividido por 4. Beleza? Sobrou só o 2 e o 4, depois da simplificação.
O 4 está multiplicando μd, ele passa para o outro lado dividindo. Então, o nosso coeficiente de atrito dinâmico é igual a 2 sobre 4. Ou μd é igual a 1 sobre 2. Beleza? Simplificando. Ou μd é igual a 0,5. Beleza? Tranquilo? Tá aqui a resposta da nossa segunda questão. O coeficiente de atrito dinâmico é igual a 0,5. E mais uma vez, se ligue, o coeficiente de atrito não tem unidade de medida. A resposta é apenas um número. Beleza? Tranquilo? Seguimos. Vamos para a nossa terceira e última questão. Essa é um pouco mais difícil, mas é um problema clássico, gostoso, né? Se você estudar atrito e não responder, essa é uma daquelas questões que, se você estudar atrito e não responder essa questão, não teve graça, né? Então vamos lá, vem aqui comigo. Na situação da figura, os blocos A e B têm massas MA. Já vou destacar aqui. Igual a 4 kg, MB igual a 6 kg. Aí a aceleração da gravidade, continuando aqui, ó. A aceleração da gravidade no local tem módulo 10 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Tranquilo? O atrito entre A e o plano horizontal de apoio é desprezível. Presta atenção. Não há atrito entre o bloco A e o plano horizontal. Beleza? A questão tá dizendo que é desprezível. Seguimos. E o coeficiente de atrito estático, olha, coeficiente de atrito estático entre B e A vale 0,5. Vamos lá. Continuando aqui. Desprezando-se o efeito do A, qual a máxima intensidade da força F? Ou a máxima, ele quer saber a máxima intensidade dessa força F para que, paralela ao plano, né? De modo que B não se movimente em relação a A. Ele quer saber a máxima intensidade de F para que o bloco B não se movimente em relação ao bloco A. Beleza? Tranquilo? Tá aí a nossa questão. Vamos respondê-la. Mais uma vez eu vou fazer aqui, ó. Vamos pegar o bloco A primeiro. Esse é o bloco A. E vamos fazer o diagrama de forças, que é sempre útil na resolução de questões de leis de Newton ou de aplicações das leis de Newton. Quais são as forças que atuam no bloco A? Eu tenho o peso de A, né? Eu vou ter o peso de A vertical para baixo. Eu vou ter a normal de A também, a normal em A, porque eu tenho contato entre o bloco A e o solo, beleza? Não tem atrito, mas tem um contato. Eu tenho a força F, que é aplicada no bloco A aqui, que é quem a gente quer encontrar, beleza? Tranquilo? Tem mais alguma força no bloco A? Não. As forças do bloco A são essas. Vamos para o bloco B. E no bloco B, quais são as forças que atuam no bloco B? O peso de B, é isso? Eu tenho o peso de B. Eu vou ter uma normal aqui também, que eu vou chamar de normal em B, devido ao contato do bloco B em cima do bloco A. E eu tenho mais alguma força aqui? Bem, a questão diz que eu tenho um coeficiente de atrito, né, entre o bloco B e o bloco A. Se eu tenho um coeficiente de atrito, muito provavelmente, né, na verdade eu tenho uma força de atrito. Beleza? Tranquilo? Agora a pergunta é: para onde vai apontar essa força de atrito no bloco B? Beleza? Talvez essa seja a grande sacada para resolver essa questão. Eu fiz os diagramas de forças aqui, né? Mas tem outra grandeza física extremamente importante aqui, né? Analisando o bloco A mais uma vez, podemos concluir o que?
que a força resultante aqui na horizontal é diferente de zero. Beleza? Como assim, professor? Eu só tenho uma força. Olhe mais uma vez para o bloco A. Ali eu só tenho uma força na horizontal. Então não tem como essa força resultante no bloco A ser igual a zero. Não tem. Não tem. Então a força resultante na horizontal em A, ela é diferente de zero. E se a força resultante é diferente de zero, pela segunda lei de Newton concluímos o quê? Concluímos que eu tenho uma aceleração. Temos uma aceleração. E a aceleração do bloco A é a mesma aceleração do bloco B, porque o bloco B ele está em cima do bloco A. Beleza? O bloco B não se movimenta com relação ao bloco A. Se ligue. Mas ele está em movimento. Então, eu tenho uma aceleração aqui no bloco A, e essa aceleração ela também atua em B. Presta atenção, é a mesma aceleração. O bloco B ele está junto do bloco A, ele está em cima do bloco A, beleza? Então é a mesma aceleração. Essa informação é extremamente importante para a gente saber qual é o sentido, qual é a direção da força de atrito. Beleza? Eu não tenho nenhuma outra força atuando aí no bloco B, eu tenho só a força de atrito. Beleza? A força F ela é aplicada, atua, puxando o bloco A. Claro que ela está puxando o bloco B junto, mas ela está sendo aplicada só no bloco A. Então no bloco B, na horizontal, na vertical tem o peso e a normal, mas na horizontal tem o que? Tem só e somente só a força de atrito, que faz com que o B se movimente junto com A. Se não houvesse força de atrito entre B e A, o atrito fosse desprezível, como consequência da primeira lei de Newton, B não iria acompanhar o bloco A, né? Se não tivesse atrito, eu ia puxar o bloco A e o bloco B ia o quê? Ia cair, ia continuar em repouso, beleza? Mas não é o caso. O bloco B está em movimento junto com o bloco A, então eu tenho uma força de atrito que faz com que o bloco B fique junto de A, fique em repouso com relação a A. Então, ó, qual é a direção e o sentido dessa força de atrito? Vamos lá, vamos revisar aqui, ó. Eu sei o que? Pela segunda lei de Newton, eu sei que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração resultante. Essa aceleração, na segunda lei de Newton, é uma aceleração resultante. E no nível que nós estamos, normalmente, usamos muitas vezes não é necessário representar os vetores aqui. A gente representa a forma escalar da segunda lei de Newton, mas a forma realmente correta é a forma vetorial, porque força é uma grandeza física vetorial, a aceleração também. A massa não, a massa é uma grandeza física escalar. Então, ó, olhando para a segunda lei de Newton e do estudo das leis de Newton e dos vetores, concluímos o que? Você lembra o que é uma grandeza física vetorial? Uma grandeza física vetorial é uma grandeza física que possui módulo, direção e sentido. Beleza? Guarda isso. Se não está lembrado o que é um vetor, eu tenho uma aula aqui sobre vetores. Assiste lá depois. Beleza? Então, uma grandeza física vetorial é uma grandeza física que tem módulo, direção e sentido, ou intensidade, direção e sentido. Quando a gente trabalha só com a intensidade, normalmente a gente não representa os vetores. A gente representa a segunda lei de Newton apenas na sua forma escalar. Beleza? Tranquilo? Mas aqui, ó, na forma vetorial. Vamos lá. Vem aqui comigo. Vamos adiantar. Olhando aqui para a segunda lei de Newton, nós concluímos o quê? Lembre-se, a gente tem que respeitar a matemática. Porque a matemática nunca vai mentir para a gente. Então a gente tem que respeitar ela. Analisando aí a segunda lei de Newton na forma vetorial, nós concluímos o quê? Que é a direção e o sentido da força resultante é a mesma da aceleração. Beleza? A direção e o sentido da força resultante é a mesma da aceleração. Tanto a força resultante como a aceleração resultante, elas
tem que ter a mesma direção e o mesmo sentido, beleza? Temos que respeitar a matemática. Então, se a gente entende isso, se a gente sabe isso, eu sei agora que a minha força de atrito vai apontar para onde? Para a direita. Veja, eu só tenho só uma força. Eu só tenho a força de atrito no bloco B. Uma força só, então minha força resultante é igual a ela. Então, se a minha aceleração é para a direita, é horizontal para a direita, então a minha força resultante também tem que ser horizontal e para a direita. Beleza? Tranquilo? Então, a força de atrito vai apontar para a direita aqui. Beleza? Tranquilo? A gente demorou um pouco nisso aqui, pessoal, mas isso é essencial para resolver esse tipo de questão. Questões mais difíceis, mais complicadas de leis de Newton, de aplicações das leis de Newton, tem que fazer o diagrama de forças, pessoal. Eu sugiro fortemente que vocês sempre façam os diagramas de forças ou diagrama de corpo livre, beleza? Pronto. Feito os nossos dois diagramas, agora vamos resolver a questão. Eu não tenho como calcular essa força F por enquanto, beleza? Por quê? Eu até tenho a massa de A, né? A gente vai utilizar a segunda lei de Newton aqui, porque a força resultante é diferente de zero. Eu até tenho a massa de A, mas eu não sei o valor dessa aceleração. Então, não tem como eu calcular essa força aqui no momento. Antes de calcular essa força, nós temos que fazer o quê? Temos que encontrar essa aceleração. Beleza? Temos que encontrar essa aceleração. Como é que eu vou encontrar ela? Eu vou encontrar ela aplicando a segunda lei de Newton na horizontal do bloco B. Vamos lá aqui, ó. Em B, vamos começar na vertical. Na vertical. Eu tenho um movimento na vertical. Veja, eu só tenho um movimento aqui na horizontal. Na vertical não tem um movimento. Beleza? Tranquilo? Então, olha para o diagrama de forças do bloco B. Na vertical, eu não tenho movimento. Então, a minha normal, a normal de B, é igual ao peso de B. Beleza? Tranquilo? E na horizontal? Na horizontal, eu estou analisando agora na horizontal do bloco B. Na horizontal tem um movimento e esse movimento é acelerado, ou seja, a força resultante é diferente de zero. E se a força resultante é diferente de zero, ela é igual ao quê? Ela é igual ao produto da massa pela aceleração. Beleza? Tranquilo? Como eu estou só na horizontal aqui, considerando só a horizontal, já sei qual é a direção, já sei qual é o sentido, então eu represento a segunda lei de Newton apenas na sua forma escalar, né? Sem precisar, não há necessidade de eu colocar os vetores aqui. Qual é a minha força resultante na horizontal em B? Φ. Então a força resultante é Φ. Aqui, que massa é essa? É a massa de B, porque eu estou aplicando a segunda lei de Newton no bloco B. E A é a aceleração que queremos encontrar. Φ é o que? Que força de atrito é essa aqui? O B está se movimentando com relação a A? Não. Então, é a força de atrito estático. Como a gente quer calcular? Presta atenção. Como a gente quer encontrar o valor máximo da força F para que B não se movimente com relação a A, então essa força de atrito aqui, ela não é a força de atrito estático. É a força de atrito estático máxima. Beleza? É a força de atrito estático máxima. E ela tem como é que a gente calcula a força de atrito estático máxima? μe vezes n. Que nesse caso aqui vai ser a normal de B. Não é isso? Igual a mb, massa de B, vezes a aceleração. Agora vamos substituir os valores que a gente conhece. μe vai ser vezes quanto? A normal de B, eu sei que é igual ao peso de B. E qual é o peso de B aqui? A questão deu o peso? Não, mas deu as massas. Ela diz que a massa de B é igual a 6 kg. Então, vamos calcular aqui para sobrar espaço lá, né?
Como é que eu calculo o peso de B? Massa de B vezes a gravidade. A questão pediu para considerar a gravidade, a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então o peso de B vai ser igual a 6 vezes 10. Beleza? Então o peso de B igual a 60 newtons. Vamos calcular aqui o peso de A também já, que é igual a massa de A vezes G. O peso de A é igual a... Qual é a massa de A? 4. G é 10. Então o peso de A vai ser igual a 40 newtons. Beleza? Já temos os dois. Já temos os dois pesos aqui. Mas a princípio, qual é o peso que eu estou interessado? É o peso de B, que é igual a quanto? 60 newtons. Beleza? Vamos botar os 60 newtons aqui, ó. A massa de B é quanto? É 6. A massa de B é 6, 6 vezes A. Tem mais alguma coisa aqui para substituir? Tem, né? Vamos puxar uma seta para cá para substituir. Vou puxar uma seta para cá. Nós temos também no enunciado, o enunciado nos deu mais uma informação. Ele disse o quê? Que o coeficiente de atrito estático é igual a 0,5. Tá aqui. Então vamos substituir esse valor aqui também. μe é igual a 0,5 vezes 60 igual a 6A. Beleza? O que é que eu fiz aqui? Eu substituí apenas os valores, pessoal. Eu tinha essa expressão aqui, ó, que resultou da segunda lei de Newton. μe vezes nb, que é a normal em B, igual a massa de B vezes A. Substitui os valores fornecidos pela questão, né, e o valor do peso que eu tive que encontrar. E chegamos aqui. 0,5 vezes 60 igual a 6A. Como eu quero calcular a aceleração, vou botar aqui, ó, 6A igual a 60 vezes 0,5. Multiplicar por 0,5 é o mesmo que dividir por 2. Então é igual a 30. Beleza? Só fiz trocar de lado. Então a nossa aceleração é igual a quanto? A 30 dividido por 6. O 6 estava multiplicando A, passou para o outro lado dividindo. Então a nossa aceleração é igual a quanto? 30 dividido por 6, 5. Beleza? 5 metros por segundo ao quadrado. Então tá aqui a nossa aceleração. Deixa eu fazer melhor aqui. Tá aqui a nossa aceleração. Beleza? Estamos usando só unidades do SI, então a aceleração vai estar na sua unidade do SI, que é metros por segundo ao quadrado. Acabou a questão? Não. Encontramos a aceleração. Embora encontrar a aceleração aqui é essencial para resolver a questão. Agora vamos para o bloco B. Deixa eu melhorar aqui. Agora vamos para o bloco B. Isso mesmo. Não, vamos para o bloco A. Desculpa aí, pessoal. Em A. Em A, nós temos o quê? O bloco A, ele está em movimento. A força resultante na horizontal não é igual a zero, é diferente de zero. Se a força resultante é diferente de zero, então eu tenho uma aceleração. E pela segunda lei de Newton, eu sei que essa força resultante é igual ao produto da massa vezes a aceleração. Beleza? Mais uma vez. Qual é a força resultante atuante que atua na horizontal do bloco A? F. Beleza? Minha força resultante vai ser F. Eu só tenho F na horizontal no bloco A. Beleza? É só olhar para o diagrama de forças do bloco A. Agora essa minha massa aqui. Cuidado, essa massa não é apenas a massa de A. Se ligue, não é apenas a massa de A. Porque quando a força F está sendo aplicada no bloco A,
mas eu estou puxando os dois blocos ao mesmo tempo. Beleza? Tranquilo? Se ligue nisso, eu estou puxando os dois blocos ao mesmo tempo. Então essa massa aqui, ela é a massa total. É a massa de A mais a massa de B. Beleza? Vezes a aceleração. E essa aceleração é a mesma, é a que a gente já encontrou. Porque os dois blocos estão sujeitos à mesma aceleração. Pronto. Agora é só substituir os valores que nós já temos, que iremos encontrar a força máxima para F, a intensidade máxima para F, para que B não se movimente em relação a A. Então nosso F vai ser igual a quanto? Vou substituir aqui os valores das massas. MA é 4, né? Se não me engano, mas é. E MB é 6. Beleza? Tranquilo? Só para ter certeza aqui, 4, 6. Beleza? Tranquilo? E A? A é quanto? A gente contou. Tá aqui, ó. A é 5. Olha que coisa mais linda. É só somar e multiplicar aqui agora, ó. F vai ser igual a quanto? 4 mais 6, 10. 10 vezes 5. Olha que coisa mais linda. 10 vezes 5, 50 newtons. E tá aqui a resposta da nossa terceira e última questão. F igual a 50 newtons. Olha que coisa mais linda. Essa questão, ela é emocionante, né, não, pessoal? Confesso, né, ela pode ser considerada pelos estudantes, pela maioria dos estudantes, como uma questão um pouco mais difícil, mas ela é gostosa de fazer, é legal, né? São essas questões que realmente mostram que a gente tá, quando você responde uma questão dessa, você pode ter certeza que você está aprendendo física, beleza? Tranquilo? Então, qual é a intensidade máxima de F para que o bloco B não se movimente em relação ao bloco A? É 50 newtons. Beleza? Tranquilo, pessoal? É isso aí. Espero que tenham gostado. Essa foi a nossa aula de atrito. Curta, comente, compartilhe aí, pessoal, com os amigos de estudo, né, para que o nosso canal continue crescendo. Beleza? Tranquilo? E é isso aí. Forte abraço. Até a próxima aula. Valeu!